Podcast Conhecendo Jesus é um oferecimento de Cacau Salgados, amor em forma de sabor. Mercado Vieira, onde seu dinheiro rende mais. Sejam bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. Meu nome é Guilherme Paim e nós estamos aqui mais uma noite reunidos para levar Jesus mais pertinho de você, para que você entenda, conheça e ande com Jesus, trilhe um caminho com Ele. Você que tem nos assistido e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho, receba notificações de assuntos relevantes sobre Jesus. Envie para pessoas também, para amigos, conhecidos, colegas, e eu creio que o nome do Senhor será exaltado, em nome de Jesus. Eu também quero hoje já agradecer todos que têm ajudado, todos que têm plantado, sabe, nesse trabalho. Quero agradecer o Otávio, que tem nos ajudado, tem estado por trás das câmeras, cuidando de tudo. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Tô com um amigão meu, pastor Wilson, grande homem de Deus, né? Um homem que eu admiro muito. Caminhamos um tempo junto aí em ministério, mas eu creio que aprove o Senhor de cada um estar num ministério, mas somos irmãos em Cristo e estamos juntos. Amém, pastor Guilherme, tudo bem, meu querido? É uma honra estar aqui nessa noite, né? Parece que o mundo espiritual quis dificultar o nosso encontro, mas chegou esse dia tão importante que nós estamos aqui falando dele, que é o mais importante, que é Jesus Cristo, né? Então a gente essa noite vai estar comentando um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família, para o nosso lar. E eu agradeço a Deus pela vida do Senhor, que tem nos convidado a estar aqui nessa noite aqui para participar do podcast. Glória a Deus, pastor. Eu também quero já ressaltar aqui o pastor Wilson junto com a sua esposa, né? A pastora Clau, são empreendedores, né? E eles têm também semeado aqui. Eu queria que o senhor apresentasse um pouquinho esse trabalho, né? Muito lindo que é esse trabalho aqui que vocês têm. Eu queria que o senhor apresentasse um pouco para nós aí. Então, pastor, há 2 anos, vai fazer 2 anos agora em junho, o Senhor nos presenteou com essa empresa de salgados, né? Minha esposa está trabalhando no ramo já há 3 anos, e aí aprove a Deus que ela saísse dessa empresa e nós pudéssemos comprar essas máquinas. O Senhor fez algo impressionante, sobrenatural, porque nós não tínhamos condições nenhuma, e Ele nos deu de presente para que nós pudéssemos estar trabalhando e estar à disposição do reino. Porque hoje a gente tem essa disponibilidade, através do nosso trabalho, por ser algo que a gente faz em casa, de atender as pessoas e ter disponibilidade do reino, através do nosso trabalho. Então hoje a gente trabalha com salgados para festa, salgados para eventos, seu café da tarde. Pensa num salgado delicioso. O nosso lema é bem simples: o amor através do sabor. Ou melhor, o sabor através do amor. Então é com amor que a gente faz, com todo carinho, e é delicioso. Eu convido você a experimentar. Se você ainda não experimentou, aproveite. Já agenda, já liga lá para minha esposa. Ela vai ficar feliz em atender você, viu? Deus abençoe e agradeço mesmo. Glória a Deus, pastor. Então, lembrando que Cacau Salgados é nosso patrocinador aqui, patrocinador do podcast Conhecendo Jesus. Amém? Amém. Vamos lá pro podcast, pastor? Bora lá? Bora lá. Tô cheio de dúvidas aqui, quero saber tudo hoje. Que a gente não souber responder, eu sei que o Senhor Jesus vai responder para nós. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casamento, a importância do casamento, né, aos olhos do Senhor. E eu tenho uma pergunta já, começando assim já, uma pergunta... Já começou assim já? Fervorosa. Amém, vamos lá. Bora lá? A primeira pergunta é: o casamento é um plano de Deus? Com toda certeza, pastor. A gente precisa ter um entendimento, e há um texto aqui que está aberto já aqui na Palavra de Deus, em Mateus 19, 4, que vai dizer assim, ó: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus: elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, com toda certeza, ele está citando Gênesis aqui, aquilo que a antiga Escritura já fala desde o princípio. Jesus vai falar sobre algo sobrenatural que é o princípio. Tudo que a gente vê relativo na nossa vida, a gente vê assim, ó, qual é o princípio? Qual foi a primeira vez mencionada? E a primeira coisa que Deus cria mencionado a isso é a família. Deus não cria o homem solitário. Ele olha para o homem solitário, depois de toda a criação, ele diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Tudo ele criou, pastor Guilherme, e disse que era bom. Mas quando ele olha o homem sozinho, ele diz assim, ó, não é bom. Então ele diz assim, vou fazer uma ajudadora para ele.
Vou colocar uma mulher no caminho desse homem para que ele seja feliz. E aí isso tornou a família. Então, com toda certeza, é plano de Deus que o homem não esteja só. E ainda não pode continuar só, né? E não pode Ele continuar precisa. só. Nós precisamos, até porque sem a mulher, o que seria de nós no que a gente fala sobre a natureza? Como é que a gente ia procriar? Verdade. Porque 2 homens não se procriam. Então nós precisamos sim, para essa necessidade da criação, da procriação e tudo mais. É muito engraçado, pastor Guilherme, que quando a gente vai para penas capitais, a maior pena capital é a morte. Mas qual é a segunda maior pena capital? É a solitária. Quando eu quero castigar alguém, eu coloco ele na solitária. Uau. Mas Deus é tão interessante, ele é tão bom nisso, que ele viu que a pena solitária para o homem não era bom. Meu Deus. Então ele decide colocar para o homem uma mulher para que o homem não viva só. Meu Deus. O Aleluia. homem não é fácil não, esse nosso Jesus ele é maravilhoso. Ele é lindo, Ele faz tudo perfeito, né, pastor? tudo perfeito. E é tão perfeito que, olhando para esse texto, né, e vendo que quando Deus criou, né, criou ali Adão, né, e percebes que ele veio a coabitar com ela depois, né, depois da queda ali, né, pelo menos que dá a entender isso, né, então a perfeição, né, de tudo, né, nos detalhes, né, porque assim, ó, simplesmente o homem perdeu tudo, né, naquele momento ali perdeu tudo, se afastou, né, de Deus, né, mas mesmo assim Deus deu mais uma chance, deu mais uma oportunidade, né. Isso sobre novas oportunidades na família é muito interessante. Eu até ministrei na quarta-feira passada, a gente teve a nossa formatura. Nós tivemos agora durante 3 meses o nosso curso de casais da nossa igreja, né? Onde eu e minha esposa tivemos a possibilidade de estar ministrando esse curso. E é algo que eu ministrei na quarta-feira na formatura, foi exatamente a segunda chance. Porque a Bíblia diz que Deus faz Adão e Eva, manda eles multiplicarem, eles multiplicam, mas há iniquidade no homem. E o homem se perde de tal maneira, pastor Gui, que literalmente a Bíblia diz que Deus se arrepende de fazer o homem. Só que a Bíblia olha para um homem na terra e diz que acha um homem injusto na terra chamado Noé. Meu Deus. Aí Deus poderia muito bem ter dito assim, ó, eu vou fazer Noé, vou matar todo mundo e faço uma mulher nova para Noé. Mas não. Deus chama Noé, chama sua esposa e chama seus filhos. Diferente do que ele fez no Éden, agora ele já coloca os filhos incluso no plano dele da nova redenção, Meu da Deus. novo céu, da nova terra. Para quê? Para que começasse com a família. Já não está mais só o homem e a mulher, mas os filhos de Noé também acompanham Noé nessa nova jornada do homem na terra. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Bora lá, vamos continuar que tem muito mais Bora ainda lá, nessa vai que noite. Tá gostoso. Tá ficando bom. Você também que quiser fazer perguntas, né? Pergunte, né? Tire as suas dúvidas, né? A gente vai responder, assim que possível a gente vai respondendo. E eu creio que a partir dessa noite casamentos serão restaurados, sabe? Famílias Nós serão cremos, restauradas em nome com o de Jesus. entendimento da palavra. Eu creio nisso. Amém? Mas por que, na verdade, agora que é a pergunta, na verdade eu antecipei, mas por que Deus criou o casamento? O senhor já falou um pouco, né? Mas a intenção de Deus, né, de criar esse casamento, o senhor falou que era para o homem não, né, não ficar só e tudo mais. Mas vamos se aprofundar mais um pouquinho nisso. Quando a Bíblia diz assim, ó, façamos o homem nossa imagem e semelhança, nós já sabemos que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Já nos próprios céu há isso. E tudo que Deus cria é a imagem do céu. Então, quando Deus cria a família, cria o homem e a mulher, ele cria já como a própria imagem do céu. Meu Deus. Nós precisamos entender exatamente que quando Deus faz o homem e a mulher, a sua semelhança, ele já cria algo que já existia no céu, já existia nele. A palavra nos diz que Cristo já tinha morrido por nós antes mesmo que nós nascêssemos, antes que o homem viesse a ser formado na terra. Meu Deus. Ou seja, o plano de redenção de Deus já estava pronto. Para isso, ele precisou fazer o quê? Para que o homem e a mulher se multiplicassem. Nós precisamos entender, pastor Gui, que esse plano de Deus sobre a família é algo extraordinário. Porque representa exatamente tudo que há no céu. Quando a gente fala de Jesus e a igreja, é Cristo, o noivo e a noiva. Ou seja, tem a ver com o relacionamento matrimonial. Meu Deus. Porque é algo muito íntimo. É o único relacionamento que liga corpo, alma e espírito. Porque o homem vai ligar o seu corpo com o da sua esposa. Então, Deus compara isso com nós, com o Espírito Santo em nós. Qual é o outro relacionamento que o próprio Deus habita em nós? Só no cristianismo é isso. Então, o relacionamento corpo, alma e espírito é no casamento e também com o próprio Deus. O Deus que habita no seu corpo, que está dirigindo a sua alma e está ligado com o seu espírito. Meu Deus. Isso é a representação triunfal do casamento. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Agora fomos fundo, fomos profundo agora. Dá pra ir Posso- longe. Dá, meu Deus, tem muito assunto aqui, muito assunto ainda. Mas como Deus quer que seja esse casamento? Então, pastor, Aí que é o detalhe, né? Jesus vai falar aqui no capítulo 19 de Mateus exatamente assim, ó, sobre princípio.
Uhum. Então, assim, como Deus criou, vai estar sempre lá no princípio, lá em Gênesis. Deus cria algo maravilhoso, um local para que o homem e a mulher ficasse. E esse lugar se chama Éden, um lugar maravilhoso. O homem e a mulher estavam lá com tudo plantado, o homem não precisou plantar nada, Deus já tinha colocado tudo à disposição do homem, tudo à disposição da mulher. E ele vai colocar alguns princípios. E desses princípios é que, primeiro de tudo, o homem multiplicasse, fosse obediente a Deus. E algo muito interessante, viu, querido? Você que está aí nos vendo é sobre aliança. Aliança. A aliança é algo que Deus tem com o homem que é fora do comum. E um dos princípios é manter a aliança que foi feita. E a primeira aliança é, coma de tudo, só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu E Deus. o homem fez essa aliança com Deus e ele quebra. E a gente vê que o homem vai quebrando essas alianças. Só que o casamento é uma aliança inquebrável, como nós vimos aqui nos versículos. É Que o verdade. Deus uniu, o homem não separe. Eu dei um exemplo na nossa turma que foi muito engraçado. É algo que Deus colocou no meu coração, que eu olhei para minha aliança e é de ouro. E essa aliança, antes de se tornar um anel, algo infinito, ele era uma barra. Ele tinha uma ponta Olha. e tinha uma outra ponta. Concorda comigo? Eram duas pontas separadas. Sim. Quando une essas duas pontas, elas ainda continuam separadas. Aí o que acontece? Eu preciso forjar no fogo. Ó, E aí é colocado um pouco mais de ouro. Ou seja, o cordão de duas dobras se une com a terceira dobra, que é o próprio Cristo. Meu E Deus. quando se une essas duas pontas que estavam em pontas opostas, elas são dobradas, se unem e aí é colocado forjado no ouro, que é forjado no fogo, desculpa, que é o próprio Espírito Santo, já não aparece mais. Por quê? Porque quando nós nos unimos em Cristo Jesus, nós não sabemos onde é que começa o homem, onde é que termina a mulher, onde é que começa a mulher, Meu onde termina. Deus. Porque agora a gente olha para um e para o outro, os dois são uma só carne Olha só. e um só espírito. Isso é muito interessante, né? Esse é bom pra largar na internet, né? É, essa Esse aí, é ótimo. ó, foi do céu, hein? Direto do Direto do trono. céu. Quando ele me deu essa, eu disse, uau, É, meu quase que eu Deus. soltei um Jesus. É que esse assunto, hoje esse assunto sobre casal, né, sobre casamento, na verdade, tem muitas pessoas com dúvida. Então é interessante trazer um podcast falando isso. Quando o senhor me deu uma direção sobre isso, até nós já tínhamos conversado e parecia que não dava certo, mas graças a Deus hoje deu. Então assim, ó, eu vejo muitas dúvidas, pastor Wilson, eu vejo muitas dúvidas de como andar nessa caminhada. Porque assim, ó, eu andava sozinho, eu era uma pessoa solteira, eu não tinha ninguém. E aí quando tu se une, faz essa aliança, agora tem que aprender. Dia a dia tem que aprender. E isso não é fácil. Isso é o mais difícil. Tem uma coisa, pastor Guilherme, que eu queria trazer para as pessoas que é muito interessante. Nós cremos que essa aqui não contém a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus. Glória Amém? a Deus. Amém. Então nós contemos que ela é a palavra de Deus. Quando o homem peca, Deus dá um castigo para a terra. Diz que a terra produziria espinhos, sim ou não? Sim. Então a terra produziria espinho. Ela fala que o homem comeria do suor do seu rosto. Uhum. E o homem tem que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Porque no jardim tinha tudo plantado, ele só tinha que colher, pegar, comer e estava tudo bem. Uhum. Não tinha que ficar fazendo comida para muita gente, nada, só vivia, né? Só que para a mulher ele vai falar o seguinte, para a serpente ele diz que ela vai rastejar, e a serpente, pelo menos eu não vi nenhuma serpente até agora com asa e nem com perna, mas para a mulher ele faz 2 castigos. Ele vai dizer que ela teria dor de parto, na verdade são 3. Inimizade com a serpente, Perfeito. dor de parto. Eu, pelo menos, eu já tive a possibilidade de assistir 3 partos da minha esposa, foi cesariana, mas na maternidade a gente viu muita gente ganhar, e a dor é imensa, griteiro. E o terceiro castigo foi, os desejos teus não serão mais teus, mas serão do teu marido. E é isso que hoje a gente apanha muito, porque daí o feminismo vai dizer assim, não tem maneira nenhuma, eu não sou obrigado a estar debaixo do meu marido. Verdade. Só que é um castigo que Deus deu para aqueles que estão na queda. Uhum. Perfeito. Isso é para o cristão? Não. Como assim, pastor, que esses castigos não são para o cristão? Olha, vamos lá. Quando Cristo vem, ele morre e ressuscita, Uhum. e aí ele nos justifica nele, agora nós começamos a andar em Cristo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, Amém. é restaurado em nós o Éden, pastor. Olha bem, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Sim. E agora eles voltam a já restaurar o Éden lá do início. No Éden não era o homem e a mulher andavam juntos? Sim, perfeito. Existia o maior ou o menor? Não existia. Não. Mas por que você está falando isso, pastor? Simplesmente pelo seguinte. Quando nós caímos em pecado, nós não estamos em Cristo, é o que nós vemos que está acontecendo no mundo hoje. Sim. Essa disfunção na humanidade. O homem sobre a mulher como sempre foi, né? Por causa dessa humanidade caída.
Mas quando nós voltamos para Cristo, quando nós viemos para o Éden, pastor, nós perdemos tudo isso que foi colocado sobre o homem. Porque, por exemplo, o cansaço do trabalho. O que Cristo fala isso? Colocar sobre mim, porque o meu jugo é leve e suave. Ou seja, agora já não há mais jugo sobre o homem. É verdade. Agora a mulher já não está mais submissa, subjugada. Uhum. Mas Perfeito. está sobre a missão do homem, sobre a missão. Mas o subjugo já não está mais. Por quê? Porque agora voltaram os dois a estarem em Cristo e agora estão caminhando junto sobre a missão que é Cristo. Perfeito. Então, quando Deus faz o homem e a mulher para viver juntos, isso você tem que ter atenção, viu, querido? Porque assim, ó, só em Cristo é restaurado o Éden. Só tem uma maneira de nós vivermos o Éden dentro da nossa casa, pastor Guilherme. Restaurando, trazendo Cristo para o nosso casamento. Porque Ele é o Éden. Porque às vezes a pessoa assim, eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Não, eu quero ir para o céu porque Cristo estará lá. Sim. O reino dele está conosco hoje. Se nós trouxermos ele para dentro da nossa casa, ele vai primeiro mudar nós. Certo. Quando ele mudar a essência do indivíduo, ele vai mudar a natureza da família. Ele nunca vai mudar primeiro a natureza da família antes de mudar a natureza do indivíduo. Então, quando eu procuro Jesus, eu quero mudar meu marido. Não. Eu preciso procurar Jesus para mudar a mim mesmo. Primeiro eu preciso morrer para mim, para nascer em Cristo. E aí, quando Deus fizer a mudança em mim, automaticamente meus filhos vão ver mudança em mim, meu marido vai ver, ou minha esposa vão ver mudança. E aí eles também vão ser transformados pelo testemunho de Cristo que é na nossa vida. Era mais ou menos isso? É reconhecer. Não, era isso mesmo, tá? Pastor, ali aquele em Cristo, né? Tiver uma preposição ali, aquele em, né? Não sei, posso estar errado, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas aquele em Cristo ali também tem a parte da comunhão com Cristo, né? De estar junto realmente com Cristo, né? De seguir aquilo que Cristo... Porque assim, ó, hoje tá muito fácil, né? Hoje aí, do jeito que a gente tá vendo aí, o jeito que tá sendo pregado o evangelho, pessoas, elas... Realmente eu não sei se estão em Cristo mesmo. Ah, aceitei, recebi Jesus e tô vivendo uma vida, tô até saindo um pouquinho aqui, mas eu vou chegar no contexto. Mas se esse em Cristo, né? O senhor falou restaurar o Éden e tudo mais, esse em Cristo seria com uma comunhão com Cristo, é isso? Para mim entender essa nova criação, essa nova criatura, é mais ou menos isso? O Evangelho de João vai falar uma coisa muito bonita, pastor Guilherme. E ela é o seguinte, assim, ó. Aquele que me ama, ouve meus mandamentos e pratica. Glória a Deus. E aí Jesus vai falar algo muito forte. É esse quem eu amo e é esse quem o Pai ama. Então, assim, o que a gente precisa entender de quem está em Cristo? É praticar o que nos é ensinado por Ele. Não é apenas por palavras, mas é literalmente por prática, é por fruto. Se você não tem fruto, provavelmente você não está em Cristo. Sim. Porque a palavra vai dizer que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Então a gente precisa ter essa atenção em primeiro lugar. Que se nós não estivermos frutificando bons frutos, há uma possibilidade da nossa árvore ser como aquela figueira que Jesus viu. Que ela estava fora da estação, mas tinha folha. Verdade. Parecia que tinha fruto. Mas quando Jesus chega diante daquela árvore e vê que ela estava enganando, que ela só tinha a aparência de quem dá fruto, ele mandou ela secar e ela morreu. Muitos vão acontecer nisso. Isso é pro casamento. Tem casamentos, pastor Guilherme, tem casamento, gente, que é assim, ó. As pessoas literalmente, para você pensar, viu? Dentro de casa é um ser. Fora de casa, quando chega na igreja, dão uma mãozinha e vão entrar na igreja aparentando ser outras pessoas. Nós tivemos um caso essa semana na mídia de um pastor que foi tirado da congregação porque era muito duro. Ele era um pastor meio grosseiro com a congregação, mas também era com a sua esposa e também era com os seus filhos. Meu Deus. E a carta que Paulo vai escrever a Timóteo é que a gente seja modesto, que a gente seja passivo, que a gente seja hospitaleiro. Então, assim, há argumentos para que um pastor possa exercer a sua função. Não é simplesmente, eu quero ser pastor ou eu quero ser um cristão. Tá, mas realmente você está frutificando, os teus filhos testificam de você, a tua esposa testifica de você. Eu quero ser um cristão. Jesus mandou, nós temos cristão em primeiro lugar na Judéia, para depois Samaria, para depois no confim da terra. Primeiro nossa casa, depois os mais próximos, depois a igreja, depois a comunidade, depois a cidade, depois o estado, depois o mundo. Não adianta nós queremos ganhar um mundo e perdemos a nossa alma. É verdade, pastor, meu Deus. E quando fala ali, Timóteo ali, eu tenho meditado muito, pastor,
em Timóteo ali, sabe? Sobre isso, porque ali eu vejo que o que Jesus quer mesmo é que a gente apresente o caráter dele, né? O caráter dele, né? Então, realmente, assim, nós precisamos. Eu me questiono muito sobre isso. Por isso que eu trago esse tema, e esse tema também serve para mim, como serve para quem tá ministrando, é claro. Porque, assim, ó, não adianta ser só dentro da congregação mesmo, como o senhor falou. Assim, ó, não adianta também ser uma ou outra. Por exemplo, na rua, o caráter de Cristo que ele quer que seja apresentado, na rua também serve. Né? Então, nós estamos falando hoje de casamento, e realmente, mas na rua também serve, né, para isso. Então, como a gente tem se portado, como você tem se portado, como eu tenho me portado. Então, é sobre isso, sabe? Algo muito interessante disso, pastor. Eu não sei se você vai lembrar do retiro de homens que nós fizemos. Eu fui no retiro de homens ali do. Lembro. Então, e eu recebi várias cartas, viu, gente? Alguma, para mais de 30 cartas que a gente recebe no retiro. Desculpa se eu acabei dando spoiler, mas você vai receber uma carta se você for no retiro. Sua esposa, seus filhos. Mas é sempre diferente, né? Sempre diferente. Cada retiro, cada encontro individual com Deus é diferente. Até nossas orações, até nos nossos cultos, né? E não é diferente no retiro. E teve uma carta que me chamou a atenção, que foi da minha filha mais velha. Eu tenho uma filha mais velha de 24 anos, né? Que vai fazer 24 anos, que é a Emanuele. Tenho a Maria Clara, de 14, e o Caleb, de 11 anos. E vai fazer 11 anos agora. E ela escreveu algo assim, ó. Eu amo o pai que tu és para meus irmãos. Meu Deus. Por que isso, pastor? Porque toda a infância dela, eu não era cristão. Eu não era convertido. E quando eu me converto, isso lá em 2011, se eu não me engano, 2011. Quando eu me converto, eu fui para religião, não para Cristo. Sim. E eu virei um religioso muito agressivo. E religioso daquele cara que apontava a condenação. E aí minha filha se batizou e falei para ela, a partir de hoje eu não sou apenas o teu pai, agora eu sou diácono teu. Então se tu vacilar, eu te coloco em disciplina. Meu Deus. E eu acabei matando a minha filha na fé com isso. Por que eu digo isso para você? Porque eu acabei sendo muito rigoroso em relação à religião. Colocou um peso. Aquilo que Paulo fazia. E esquecendo que o nosso trabalho não é ser rigoroso com a religião, mas apresentar Cristo para aqueles que não têm. Verdade. Hoje de manhã, até eu fiz o vídeo, postei e acabei depois retirando, porque é algo muito grande para ser apenas num vídeo de minutos, mas eu quero tentar compartilhar com você para que você entenda. Nós podemos ser dois tipos de pessoas, né? Uma delas é ser o acusador. Sim. Eu aponto os defeitos dos outros, mas não trago solução. Esse é aquele que acusa. E a palavra Satanás, no seu original, é advogado de acusação. Ou seja, se você só tem dedo para acusação, provavelmente você está sendo um Satanás na vida de alguém. Meu Deus. Já parou para pensar nisso? Ou eu posso ser aquela pessoa que não vou só apontar o erro, eu vou trazer uma solução. Que é igual um médico. Quando você vai no médico, você chega lá com um problema de ódio. Aí o médico diz, ó, você está com isso. Sim. Ele não manda você embora sem a solução. Você sabe qual é, ele sabe qual é a solução. Ah, eu preciso que você vá num especialista. Só que até você chegar num especialista, ele vai te dar medicação para que você seja tratado disso. Qual é o nosso problema hoje? Nos lares, como família, como pai, como amigo. Eu olho o problema, aponto o erro do marido, aponto o erro da esposa, mas eu só sou um acusador. Eu não quero trazer uma solução, eu não quero trazer um remédio. Eu não me lembro bem qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu quero ser um remediador. Literalmente, eu quero ser alguém que vai trazer a solução para aquele problema. Solução. Quando eu olho para minha esposa e só vejo o problema nela, dificilmente é um espelho na sua casa. Verdade. Porque eu não consigo ver os problemas que há em mim. E aí eu trago para isso no mundo, na fé, no contexto total da fé, dizer assim, olha, minha esposa tem isso, meus filhos são isso, não presto aqui, não presto colar. Tá, e aí, o que você vai fazer com isso? Como sacerdote da tua casa, como homem, a tua disposição é ser um Satanás acusador, ou você chegar também com a solução? Nós sabemos que o especialista na área é Cristo. Correto. Só que até caminhar até Cristo, até você conseguir chegar até Ele, ao doutor, ao Senhor dos Senhores, até a tua esposa ter um encontro com Cristo, os teus filhos, ou até mesmo você ter um encontro, eu preciso sim que essa pessoa seja tratada. Eu preciso que uma igreja seja ativa junto, que haja discipuladores, Sim. haja pastores, hajam homens e mulheres disponíveis de não acusar, mas de remediar, de tratar. Glória a Deus. E isso é o maior problema hoje. Porque, assim, ó, quando alguém te liga e pede socorro, meu casamento tá ruim,
Você não pode dizer para ela, amanhã eu falo com você. Uhum. Porque é a mesma coisa que eu tô dizendo para alguém que tá se afogando. Sim. E diz assim, não, eu tenho que resolver um problema aqui, depois eu vou aí dentro da água e te tiro. Vai estar morto. Você entende? Então é uma responsabilidade muito grande na igreja hoje, pastor. Assim, nós precisamos sim de cristãos verdadeiros. Amém. Isso é algo que o diabo trabalha já no cristianismo desde que a igreja é a igreja, destruindo o que é a primeira família. Lembra quando Roma destruía as famílias? Sim. Roma começou a destruir as famílias, literalmente lançando primeiro de tudo todo mundo diante dos leões. Verdade. Todo mundo ali, os filhos, as esposas, atacando a família. Tentou destruir, não conseguiu. Porque a igreja não vai tremer diante das portas do inferno, pelo contrário, nós vamos atacar as portas do inferno. Glória a Deus. A igreja hoje posicionada no casamento. O nosso lema da nossa igreja é muito forte isso. Família forte, igreja forte. Esse é o lema da nossa igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque se a família estiver estabelecida em Cristo, o pai, a esposa e os filhos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Meu Deus, aleluia. Então você que ainda não se inscreveu, quero aproveitar de novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, eu creio que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Já envie para alguém esse vídeo, não esqueça. Pastor, ouvindo o senhor falar ali, só quero tirar um... não sei se nós vamos trilhar nesse caminho, mas... Quando a gente fala em apontar, né, que o senhor falou ali, tipo, estou apontando o erro, talvez, ou algo desse tipo, né? Eu olho para Jesus diante de todos aqueles fariseus. Quando aquela mulher adúltera, ela foi colocada diante de Jesus. Jesus, ele não só mostrou o que tinha que mostrar, aonde estava o problema, mas ele deu uma direção. Agora ele disse, agora vai, não peques mais. Mas com carinho, com amor, ele falou, ele disse, e firme, agora vá e não peques mais. Então eu vejo isso como uma direção, tudo que o senhor falou, uma direção de Deus. Pastor Guilherme, eu não sei você já viu alguma propaganda do iPhone? Desculpa falar esse nome, né? Não sei se vai... Mas alguma propaganda do iPhone falando mal de outro telefone? Não vai falar. Não precisa. Por quê? Porque ele é bom e suficiente naquilo que ele é. Verdade. Então é o seguinte... Muito verdade. Quando eu chego com Cristo, nós temos uma mania de denegrir a imagem das outras coisas para apresentar Jesus. É verdade. Jesus, ele é bom, gente. Jesus, ele é suficiente, Jesus Glória é maravilhoso. a Deus. Meu Deus. Ele é Senhor, ele é Salvador. Então, quando eu chego falando das qualidades de Cristo, eu não consigo ter olho pro teu problema. Uhum. Eu não consigo olhar para a lepra do irmão. Por quê? Porque se eu já olhei para ele, sabendo que Cristo vai fazer, dizendo que não, é uma lepra, não, Jesus já curou. Ah, é um problema no casamento? Jesus já fez. É um problema de droganição? Jesus já fez. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder para fazer. O Cristo, ele vive ainda. Verdade. Ele era, ele é e ele será eternamente. Então, o que acontece? Essa direção que Cristo nos dá, é isso que muitas vezes nos falta naquilo que a gente conversava já há muito tempo, que é sobre discipulado. É verdade. Porque a necessidade de ser discipulado, mas não meu discípulo. Eu não faço discípulo para mim, pastor. Com certeza. Nós fazemos discípulos para quem? De Cristo. De Cristo. E através do quê? Da palavra. Quando eu tenho tempo com a palavra, quando eu faço o meu discípulo, né, o discípulo de Cristo, aquilo que Deus deu para nós discipularmos, cuidarmos, através da palavra, É verdade. essa pessoa realmente ela é transformada. Por quê? Porque somente essa palavra transforma. Nenhum livro de autoajuda, você pode jogar 30 mil livros de autoajuda dentro de uma cadeia. Ele pode até mexer um pouco com o homem, mas ele não consegue transformar a vida dele 100%. Agora, quando você coloca uma palavra de Deus, a Bíblia, esse homem ele é transformado, ele é restaurado, ele deixa de ser bandido, ele é transformado num pai de família, num homem de família, e muitas das vezes, um grande homem de Deus anunciando o evangelho do quê? Do perdão, do amor. A gente esquece que Jesus mandou fazer duas coisas: anunciar o reino de Deus, a sua justiça, e anunciar também o arrependimento. É verdade. Só que se eu não anunciar o reino, algo que está vindo, por que eu vou me arrepender? Então assim, nós precisamos apontar para aquele que está vindo, o Rei da Glória, um novo céu, uma nova terra, não haverá tristeza, sabe? E é essas promessas que nós precisamos reavivar dentro da igreja. Nós vemos outras religiões, pastor Guilherme, com suas promessas futuras em pé. O judeu, ele permanece firme esperando o seu Messias. É verdade. O islâmico, ele permanece firme esperando a vinda para que o novo céu dele, e ele fica lá, e ele fica firme naquilo. Firme. E nós somos abalados por quê? Porque estamos prometendo coisas daqui. Nós não esperamos mais as coisas da eternidade. Eu tive uma oportunidade de estar numa padaria comprando algumas coisas, pães e tal.
Aí eu falei pra pessoa, não vejo a hora de Jesus voltar. A pessoa olhou pra mim, pra quê? Aqui tá tão bom. Meu Deus. Ele que demora um pouco mais. Então assim, por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o que é Jesus, quem ele é e o que ele representa. Meu Deus, pastor. Aleluia. Uma hora nós vamos falar sobre o... Eu quero, se o senhor permitir, né? Sobre o seu testemunho. Né, seu testemunho de conversão, né? Eu conheço um pouco, né? Mas eu quero uma hora que o senhor venha aqui para nós conversar sobre ele, né? Forte, Brasil. É forte, forte. Então, como falamos ali, como Deus quer que seja o casamento, eu até separei um texto ali, tá lá em Provérbios 5:18. Vou só ler aqui rapidinho. Provérbios 5:18. Bem rapidinho aqui, pra gente prosseguir aqui. Provérbios 5:18. Eu amo essa Tá Bíblia boa, aqui. eu faria mais umas 2 horas. Perfeito. Meu Deus do céu. Provérbios 5:18. Vou puxar aqui na Strong. Diz assim: bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua juventude. É tremendo. Esse é um problema sério que nós temos vivido hoje. Esse é um problema sério que nós temos vivido hoje. Eu sabia que ia ter um... Então, hoje tá um tal de... Jesus, ele é muito inteligente, né? Esses dias ainda a gente estava numa... Não é uma discussão, mas uma conversa exatamente sobre isso, né? Se a pessoa for traída, se a gente deve perdoar, né? E aí eu disse, não, Jesus manda perdoar. Eu falando sobre perdão, né? Uma hora a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, porque há uma coisa na atualidade que diz que você pode perdoar, mas não precisa conviver. Sim. Eu sou contra essa palavra. Entendi. Porque se Jesus perdoasse nós e falasse assim, eu te perdoo, mas não quero mais viver em ti, não conviver contigo. Você já parou pra pensar nisso? Eu te perdoo, mas é o seguinte, eu não vou habitar em ti. Sim. Então não faz sentido eu dizer pra ti assim, você me traiu, ou você fez algo contra mim, eu te perdoei, mas eu não quero mais viver com você, a gente vai se separar. Até porque a palavra vai dizer que é impossível separar aquilo que Deus uniu. Aí hoje a gente vê o seguinte, qualquer situação, pastor, as pessoas vão lá e se separam. Como eu falei agora anteriormente, aqui no princípio, eu fui pregar sobre Noé. E o texto que Deus chama Noé, até Noé entrar na barca, é um capítulo. É muito rápido a leitura. Sim. Concorda comigo? Capítulozinho, capítulo. Quem gosta de Bíblia é brincando. Só que levou 110 anos. Rapidinho. Você entende? Aí vamos lá. Deus mandou os animais entrarem na arca, foi Deus que mandou, não precisou caçar. Perfeito. Não pegou laço, não foi atrás, concorda comigo? Beleza, o Otávio tá concordando, viu, gente? Então Deus mandou os animais. Só que Deus deu a madeira pronta para Noé? Não deu. Então Noé, durante 100 anos, ele teve que trabalhar, irmão. É verdade. Arduamente ele tinha que ir lá com os seus filhos, cortar a árvore, trazer ela não sei como amarrada, arrastando pelo meio do mato, porque era uma árvore específica. Feliz da vida. Aí essa árvore tinha que ser lixada, meu Deus, feito plainada, porque Deus não montou uma serralheria para Noé. E ele teve que fazer tudo isso. Só que o seguinte, a mulher de Jó reclamou. Lembra a mulher de Jó? Sim. Nega-se teu Deus e morre. Nega-se teu Deus e morre. Beleza? A mulher de Jó reclamou. A de Abraão riu. Mas eu te pergunto, e a de Noé? Em algum momento ela falou alguma coisa, irmão? E é isso que nós não vemos mais hoje no casamento, pastor Guilherme. Em meio às dificuldades, nós não temos mais a perseverança. Por qualquer motivo, nós queremos nos separar. As pessoas se casam com a seguinte frase, que seja eterno enquanto dure. Meu Deus. Ou seja, se não der certo, cada um se vira. As pessoas se casam já se separando. Já pensando o seguinte, se não der certo, tu fica com as tuas coisas, eu fico com a minha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, como é que eu vou entrar num relacionamento? Como é que eu vou entrar num negócio já pensando em não funcionar? A mulher de Noé não teve essa opção. Porque ela ouviu Deus? Não. Deus falou com quem? Com ele. Com Noé. Ela creu no marido pelo testemunho do marido. Porque o próprio Deus dá testemunho de Noé dizendo que ele era um homem justo diante de Deus. O que nos falta hoje são homens, primeiro de tudo, justos diante de Deus. Verdade. Homens que são exemplos dentro da sua própria casa para os seus filhos, para sua esposa. Que tenham no seu lugar correto aquilo que eles precisam ser, o sacerdócio real, que foram chamados para ser, para que a sua esposa possa estar daí submissa à sua missão, submissão, debaixo da missão que Deus colocou para o homem guiar a sua casa. Só que também ninguém quer ter paciência. Tem uma irmãzinha do coque, da Assembleia de Deus, quando eu me converti. Gente, pensa numa mulher de Deus. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque ela não me deu essa autorização, mas essa mulher esperou 32 anos a conversão do esposo. Meu Deus. Ela ia pra igreja, pra você ter noção, o marido fechava a porta da casa.
Meu Deus. Então ela saía para a igreja e o marido fechava para ela não entrar, porque ele não gostava de crente. Faltando 15 dias para esse homem morrer, no leito de morte, ele aceita o Jesus dela. Meu Deus. Ela perseverou por 32 anos orando pelo esposo para a salvação do Uau. esposo. Hoje, querido, não dá certo algo em 10 segundos, nós vamos lá, nos separamos, não queremos mais saber da nossa esposa ou do nosso esposo, qualquer briguinha, qualquer problema financeiro, qualquer dificuldade no casamento, a primeira coisa que a gente faz é separa. É verdade. Cada um pro seu lado, vamos tentar algo novo, uma vida nova. Por quê? Individualismo é o que o diabo quer fazer. Essa geração de hoje, pastor Guilherme, é uma geração individualista. Por isso que nós temos algo chamado selfie. Selfie é exatamente isso, você sabia? Que é só você, é algo que é você. É o homem no centro. Existem, para você ter uma noção, o satanista estava falando esses dias, ele é convertido, que no satanismo o diabo não quer adoração. Uhum. Lá no templo satânico o diabo não pede adoração para ele. Sabe para quem que ele pede adoração? Para si próprio, irmão. Meu O Deus. diabo diz que para você se adorar, que você é capaz, vê se parece alguma pregação que você conhece. Olha só. Você é capaz, você pode, você consegue, Meu você é o Deus. máximo. Adorar a Você si entende? próprio. Aí quando a Bíblia fala que o homem adoraria, que o número do homem da besta seria 666, eu creio que é o homem potencializado nele mesmo. Meu Deus. É a adoração do homem em si mesmo. Meu Isso Deus. está acontecendo nos casamentos. É verdade. Eu tô com a minha mulher, só que ela não é igual eu, ela não tá à minha altura. Eu tô com meu marido, mas eu sou uma mulher bem-sucedida. O meu marido é um marido... Aham, entendi. E aí isso, o individualismo, não se tornaram uma só carne. Ah, tem uma conta de banco separada. É a conta dele, é a minha conta. Ah, é o salário dele, eu não sei quanto é que é, o salário dela eu não faço a mínima ideia. Ah, eu gasto as minhas coisas, ela gasta a dele. Tudo isso é o individualismo dentro de um lugar que era para ser único. Algo que era para ser unido. Meu Deus. Então isso tem acabado com os casamentos. Mas é isso daí, pastor. Muito bom, pastor. Muito bom. Seguimos. Pastor, eu tenho duas perguntas finais, assim, mas depois eu quero as considerações do senhor. Agora o povo diz, você diz agora. Mas assim, ó, o senhor já antecipou algumas coisas ali, mas eu acho importante saber a sua posição sobre isso, até sua posição na Bíblia, em Cristo sobre isso. Né? É uma pergunta assim que as pessoas hoje, inclusive no meio, né, dos cristãos, perguntam sobre o divórcio, né? E eu sei que a gente vai entrar numa seara aqui que talvez as pessoas vão dizer, poxa, vocês estão, né? Mas assim, ó, eu tenho, né, a minha posição em Cristo, na Bíblia, já estipulada, eu sei o que a Bíblia fala, mas é interessante a gente conversar sobre divórcio, né? Porque assim que nem o senhor falou, que interessante é assim, as pessoas qualquer coisinha se separam. Eu sempre digo que, eu falo até pra minha esposa, eu digo pra ela, eu não fiz uma aliança primeiro contigo. Eu fiz com Deus. Quando eu recebi o Senhor me recebeu, né? Na verdade, o Senhor me encontrou. Mas quando eu recebi Ele como Senhor e Salvador, ou Senhor da minha vida, eu fiz uma aliança com Deus. Então, assim, eu preciso cumprir os princípios e o casamento é importante. Nós já falamos sobre isso. Então, assim, ó, então o divórcio, aos olhos do Senhor, o Senhor não aprova o divórcio dessa maneira. Então, pastor Guilherme, eu sei que há um grande público nos ouvindo hoje e provavelmente alguns do que estão nos vendo, eles já se separaram, já estão no segundo, terceiro, no quarto casamento, né? Mas olha só, Mateus 19 vai começar assim no 3, quer ver? Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando, deve-se permitir que um homem divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Olha bem. Aí Jesus começa a responder aquilo que nós iniciamos lá, né? Uhum. Vocês não leram a Escritura? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio, ó, o Criador os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a mulher, os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, então por que Moisés disse que na lei o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandar embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas uma concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Presta bem atenção nisso, o coração do homem é duro. E não era esse o propósito original. Então a gente já está falando desde o começo, a lei nunca foi propósito de Deus, como se separe, por quê? Se eu inventar de cortar o senhor no meio agora, o senhor vai ficar vivo ou vai morrer? Morre. Morre na hora. Na hora. É impossível nós separarmos duas carnes, uma só carne, que é o homem e a mulher. Porque há morte nisso.
Mas aí, então, por que Moisés nos dá a lei Uhum. permitindo divórcio? Porque a dureza do coração do homem era tão grande, pastor Guilherme, que eles mandavam matar a mulher ou eles mesmos matavam para poder se divorciar dela. Meu Deus. Então, culturalmente, o que eles faziam? Mata. Mata. Já que a lei permite a separação só pela morte, mata. Aí Moisés olhando assim, poxa, essa rapaziada vai acabar com todo mundo, com essa mulherada, e eles vão matar essa mulherada. Meu Deus. Então vamos fazer o quê? Vamos guardar as mulheres, vamos proteger a mulher. Aí depois diz que a Bíblia é machista. Depois falam que a Bíblia é machista, mas a mesma Bíblia machista diz que a mulher não pode ser tocada durante seu período menstrual para ela ser guardada, porque o homem era tão duro do coração que ele era insaciável até nesse período que a mulher tinha que ficar parada. Então Deus cuida tanto da mulher, Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei para esses cabeção não ficar tocando nas suas mulheres nesse período de menstruação. Sim. E guarda. Voltando aqui para o assunto da separação, a nossa opinião bíblica é essa. Sim, Que perfeito. não separe. Uhum. Porque a pergunta é, mas o pastor, ela me traiu. E agora a Bíblia diz que eu tenho respaldo de separar, porque por porneia eu posso me separar. A pergunta é, se você fosse o traidor, Uhum. você gostaria de perdão? Ou você queria que a sua esposa se separasse? E se a resposta é, eu queria que a minha esposa se separasse de mim, então por que quando você não chegar em casa após a traição, você já não pede o divórcio? Porque Perfeito. essa é a pergunta mais clara. Eu vou me divorciar. Ah, pastor, mas agora o que eu faço? Já estou no terceiro casamento. A partir de hoje você não é mais inocente. Você está Isso. conhecendo essa palavra. Você sabe que esse seu casamento agora é um casamento que o Senhor vai abençoar, que você vai precisar agora restaurar algumas coisas que ficaram para trás. Procure o seu pastor. Se você ainda não tem um pastor, procure uma igreja o mais rápido possível. Se arrependa dos seus pecados, coloque seus pecados diante do pastor, confesse seus pecados diante de alguém. Né? A palavra diz: confessai os pecados uns aos outros. É a maneira dos pecados ser literalmente perdoado nesse mundo que nós vivemos hoje, porque o que é ligado aqui também é ligado no céu. Então procure alguém urgentemente. Se você já faz parte da igreja e você vive desse jeito, também procure o mais rápido possível, para que feche algumas brechas na sua vida espiritual. O mundo espiritual ele é muito real e Verdade. ligado no casamento vocês não têm noção, tá? Quando você tem uma relação sexual ilícita com outra pessoa que não seja sua esposa, seu esposo, você está trazendo tudo que ela carrega para dentro do teu casamento. Não só organicamente, naturalmente, doenças sexuais e tudo mais, mas também espiritualmente é uma carga espiritual muito grande nisso. Então você precisa urgentemente. Então nós não somos a favor do divórcio. Não tem como. Atura, sabe? Você tem que aturar, você precisa remediar. Nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é incondicional. Então, o mesmo amor que nós temos que ter pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, é da mesma maneira, incondicionalmente. Perfeito. Concordo perfeitamente, pastor. Pastor, realmente nós estamos chegando ao fim. Mas antes de chegar ao fim, eu quero que o senhor faça as considerações finais daquilo que nós falamos aqui. O senhor falou algo interessante que eu estava escutando agora, né? De procurar, né? Você que está em casa assistindo, viu o que o pastor Wilson falou, de procurar o seu pastor, procurar o seu discipulador, né? Se você está com um problema nessa área. E eu queria que o senhor fizesse uma consideração sobre isso. O melhor caminho, né, para restaurar o casamento, o melhor caminho, né, para ajustar as coisas que foram perdidas, né? Porque assim, ó, eu não consigo acreditar, né, que aquilo que eu entrego no altar como um voto, né, claro que tem as coisas do dia a dia, tem as brigas, tem, a gente sabe que tem, né? Mas eu não consigo acreditar que isso vai vir a de uma hora para outra acabar. Então, assim, vale a pena persistir, vale a pena continuar, mas eu queria que o senhor desse as considerações finais aí do podcast de hoje sobre o casamento. O pecado ele nunca começa no ato. Ele sempre vai começar no olhar. O copo ele nunca começa cheio, transbordando. Ele sempre vai começar pela primeira gota. Só que nós temos uma mania muito séria de deixar o copo transbordar ou quebrar para depois querer remediar. Se você tem vivido aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, uma situação no seu casamento que você sabe que não é a vontade de Deus, se você tem vivido um casamento infeliz, um casamento triste, um casamento de briga, um casamento de guerra, saiba que há solução para sua vida. Assim, um Deus que ele criou esse casamento, foi ele quem fez essa aliança entre o homem e a mulher, é dele essa aliança, é dele esse chamado, esse é o primeiro ministério de qualquer homem, qualquer mulher que decide pelo matrimônio, é o seu lar, é a sua família. Então aquilo que a gente conversou assim, não espera quebrar, não espera a separação, não espera ir embora, sabe?
A gente tem discipulado alguns casais, irmãos. Alguns casais. E a gente tem visto que quando as pessoas nos procuram, às vezes o leite está derramado. E aí, para você recuperar um copo, somente o oleiro para refazer um vaso. Só que lembre-se, o vaso que o oleiro faz não é um vaso seco, um vaso que já foi queimado no fogo. É um vaso mole e moldável. Então ele consegue refazer porque o vaso ainda está moldável. Então ainda você consegue restaurar o seu casamento. Quando o vaso estiver seco, lá um capítulo depois, a Bíblia vai dizer que quando secou o vaso, se joga no chão, se estilhaça, porque ele já não haverá mais cura. Mas através de Cristo Jesus, haverá sim salvação para sua casa, haverá salvação para você, transformação. Mas procure urgente o Senhor, não para mudar o seu marido, mas para mudar você. Não para mudar a sua esposa, mas para mudar você. Por quê? Porque a gente sempre quer que Deus mude o outro. É verdade. Mas nós nunca queremos morrer para nós mesmos. A palavra de Deus diz que o homem precisa morrer para ele. Para ele. Nós precisamos urgente, irmãos, voltar a um evangelho onde o sacrifício humano, seu próprio, a sua morte é real. É nisso que nós veremos novamente o nome de Cristo ser glorificado. Quando nós pararmos de pensarmos em nós mesmos e começarmos a pensar no próximo. E o primeiro mais próximo de você, quem é? Seu esposo e sua esposa. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Pastor, eu quero agradecer muito, tá? A oportunidade que o senhor nos deu de estar aqui. E eu já quero deixar aqui marcado já. Nós vamos marcar já, porque eu quero que o senhor fale um pouquinho do seu testemunho, como eu falei antes. Já vou deixar na agenda pra gente fazer já, próxima vez. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado por esse coração. É um coração de servo mesmo, do reino, filho. E um abraço a toda a família. Eu vou deixar depois, para você que está em casa nos assistindo, eu vou deixar o Instagram do Pastor Wilson, o Instagram também lá do Dacal Salgados, para você curtir, seguir também. E também, se você tiver alguma dúvida, quiser nos chamar, quiser chamar o Pastor Wilson também ali no Instagram, conversar um pouco, chama ele, segue ele, para ele também tirar algumas dúvidas, né, pastor? Também o podcast aqui é para realmente você conhecer Jesus. Então, assim, ó, não tem problema, né? Esse homem de Deus veio aqui, falou aquilo que está nas Escrituras Sagradas, e eu creio que, se você perguntar, ele vai ter muito esclarecimento para vocês. Amém, pastor? Amém, pastor Gui. Quero agradecer, viu, grandemente pelo convite mais uma vez. Quero agradecer ao nosso pastor Jário, que é o pastor presidente da nossa igreja hoje de Manaus, juntamente com o pastor Jefferson, que é o nosso pastor local. Exatamente isso, porque assim, ó, nós temos aprendido muito isso. É uma base pilar da nossa igreja, pastor. Família forte, igreja forte. Nós precisamos entender que Deus quer refazer o princípio. E o princípio da criação, Deus começou onde? Na família. Lembre-se disso. Deus tem o desejo de restaurar a tua casa, a tua família, porque é o princípio dele. Deus abençoe a todos, viu? Fica na paz, Cristo. Amém, glória a Deus. Então, você que assistiu esse podcast, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilha lá esse link, né? Compartilha com pessoas e eu creio que o nome do Senhor será exaltado. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.